Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, para tratar os assuntos de mecânica dos solos. Como eu havia dito para vocês, o solo é composto por partículas sólidas, que podem ser minerais ou orgânicas, ar, perdão, e água. Então, esse combo de partículas sólidas, ar e água é o que compõe o solo. Então, hoje, nós vamos entender alguns aspectos que são avaliados no tocante à mecânica dos solos, para que nos interessam para a engenharia de aquicultura ou engenharia para aquicultura no tocante a empreendimentos aquícolas. Por quê? Porque à medida que nós vamos diminuindo esses espaços vazios entre os solos, a gente consegue, por exemplo, ganhar em resistência mecânica ou também como ganhar em resistência hidráulica. Por quê? Porque se não tem espaço para a água circular entre as partículas de solo, o solo torna-se mais impermeável, uma parcela maior fica impermeável. Então, esse fato nos ajuda, principalmente no tocante a barragens, porque é interessante, principalmente nas atuais circunstâncias, quanto menos água você perder no teu empreendimento, melhor é para a atividade de piscicultura. Então, esse combo que deve ser avaliado. Positivo? Então, assim, vamos pensar de forma genérica. Então, se você pensar, lembra que foi comentado na aula passada, que as partículas sólidas podem ser minerais ou orgânicas. Orgânicas não nos interessa. Por quê? Porque ele não vai servir, porque orgânica em algum momento ela vai ser deteriorada e decomposta, e essa parte que vai ser decomposta, ela vai dar lugar a espaço vazio. Então, assim, não nos interessa. O que nos interessa das partículas sólidas? São as minerais. Então, as minerais, nós vamos ter dois tipos principais que vão ser as características que nos interessam. Então, são as partículas arredondadas, também chamadas poliédricas, que estão predominantemente nos pedregulhos, areias, siltes. Dentro dessa granulometria dela, ela nos interessa. Essas partículas também, elas são chamadas não coesivas, ou seja, elas não dão liga. Entretanto, elas são de grande resistência. Então, assim, dentro de uma estrutura de solo, se você tem uma determinada proporção de partículas não coesivas, é interessante, por quê? Porque ele que vai dar resistência no solo. Que, por sua vez, se você tiver apenas partículas laminares, que também são os chamados finos, ou coesivos, você não vai ter uma resistência. Então, vamos pensar assim: quando você faz uma massa de cimento, né, fazendo um paralelo, tá? Você faz uma massa de cimento, uma parede, vai fazer uma massa para construir uma casa, qualquer coisa. Você vai colocar areia, que, que seria a partícula sólida da coisa, pedra, que é maior a partícula e mais rígido ainda, e o cimento, que é a liga. Num solo, se você for pensar em fazer uma obra de terra, por exemplo, uma barragem, um viveiro de piscicultura, você tem que pensar, raciocinar da mesma forma. Então, assim, se você tiver apenas areia, não resolve muito, porque você vai ter uma estrutura que você tem bastante, nós já vamos ver daqui a pouco, você tem uma estrutura que você tem bastante parcelas, bastante espaço entre elas, porque elas são homogêneas, vamos pensar assim, e, você vai ter uma demanda hídrica maior por conta disso. E a resistência mecânica dessas partículas, justamente porque ela tem muito espaço vazio entre as partículas, é baixa. Por sua vez, se você tiver um solo mais misto, que você tem as partículas as partículas não coesivas, são os grossos, com uma parcela razoável de finos, o finos vai tapar todos os buracos
entre as partículas sólidas e você vai conseguir uma resistência mecânica maior. Ou seja, assim, você literalmente vai fazer a liga entre as partículas. Então é mais interessante. Ao contrário, também, se você tiver apenas físico, os finos, os chamados finos, perdão, você vai ter uma resistência mecânica bem baixa. Por quê? Se você só tem, pense assim, você fazer uma casa sem usar areia e sem usar pedra, apenas com cimento. Se você colocar um pouco de umidade no cimento, você vê que ele empedra. Mas a pergunta, ele tem resistência? Ele não tem resistência, porque a liga não vai te dar resistência às partículas, justamente porque as partículas são escamadas e qualquer força que exercer nela, elas trincam, quebram e não vão resultar. Então, o combo ideal, tanto de uma argamassa ou num concreto armado, que você vai jogar pedra e ferro junto na tua massa, assim como o solo, é interessante você ter uma parcela significativa de partículas não coesivas, que são os grossos, mas também uma parcela de finos, que são os feldosfatos ou coesivos. Então, para que a gente estuda, então, por exemplo, a granulometria do solo? Primeiro, para saber o tamanho das partículas e a quantidade dessas partículas. Geralmente, num solo, ele é caracterizado ou nominado pela quantidade de partículas que você tem do mesmo nome. Por exemplo, um solo arenoso quer dizer que predominância das partículas desse solo são arenosas, predominantemente pelo tamanho das partículas e uniformidade dessas partículas. Por quê? Veja o seguinte, por que você estuda, então, vamos voltar, por que você estuda um solo para saber, por exemplo, a uniformidade? Porque se você tem uma quantidade imensa, por exemplo, 90% desse solo com partículas arredondadas do mesmo tamanho, você não consegue preencher os espacinhos vazios que essas partículas é, é, os espaços vazios que essas partículas não conseguem preencher justamente porque elas são todas do mesmo tamanho e não conseguem tapar os buracos literalmente. Então esse solo vai demandar bastante água, a parte mecânica desse solo é baixa, a resistência mecânica é baixa e a resistência hídrica também, a carga hidráulica desse solo também é alta. Justamente porque a água passa facilmente por ele e a água é um fator predominante. A água, dependendo do grau de umidade, nós vamos ver mais para frente, ela é bom, mas até um limite. Passou disso aí, ela já estraga o solo em vez de ajudar, porque ela vai levando tudo que tem direito. Então, vamos ver o seguinte: o que nos importa de um solo? A graduação, que é o tamanho das partículas, compactação e essa uniformidade dessas partículas para ver se elas ajudam nós ou se a gente tem que entrar com algum tipo de recurso. Vejam que hoje tem disponível no mercado até floculantes ou até agregadores de partículas para a própria piscicultura, que é justamente com o intuito de evitar a infiltração de solo. Nós vamos ver que a gente pode fazer alguns tipos de trabalho, porque para ajudar esse tipo de solo no aumento da compactação e aumento da carga hidráulica, mas tem hoje componentes químicos que você consegue fazer essa impermeabilização de solo. Então, segundo a escala granulométrica brasileira definida pela ABNT, mas também avaliada pela American Sociedade de Teste de Materiais, então nós vamos ter o seguinte: até a peneira 0,75 milímetros, chamada peneira 200, nós vamos ter partículas de 76 a 4,8 milímetros. Que é considerado pedregulho. A partir daí, nós vamos ter de 4,8 a 0,5 areia, silt de 0,05 a 0,005 milímetros e argilas inferiores a isso. Então, para definir isso aí, você tem que fazer um ensaio desse solo. Então, vamos pensar de forma prática. Eu preciso construir um empreendimento em determinado lugar. As pessoas que já têm uma certa experiência, por exemplo, vamos pensar que aqui o oeste do Paraná, a grande maioria da nossa região aqui até o Piquiri, o solo dela é bem similar.
Então, ela vai dar um grau de compactação de 25% e um grau de polamento em torno de 30%. Então, isso já está conhecido. Mas se você pega uma área, vai fazer um projeto, por exemplo, em outro estado, ou numa região do estado do Paraná mesmo, que você não tem discernimento, não sabe como se comporta o solo, você está desconfiado, entre outras coisas, por exemplo, na questão de pedra, profundidade desse solo, o ideal é você pegar uma amostra desse solo e fazer um teste laboratorial para saber, entre outras coisas, granulometria. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o teste, mas quando você for pedir, é legal você também pedir alguns outros testes, que é o que a gente vai observar na aula de hoje, mecânicos. Nessa amostra de solo, o pessoal vai fazer, ou você mesmo faz, se tiver condições, para definir como, como que está esse teu solo, para daí você decidir a tua tomada de ações. Positivo? Então, granulometria de solo. Como que é feita a granulometria de solo? Então, é feito pelo teste da peneira 200, que ela vai de 1 a 200 milímetros. Você adiciona um floculante, então vamos pensar assim, você vai lá, coleta uma amostra de solo. Mas aonde se coleta a amostra de solo? Você vai coletar a amostra de solo na faixa que você quer construir. No nosso caso, nós vamos excluir o horizonte A e vamos coletar no horizonte B, B1, B2, ou até, dependendo da situação, C. Então, você vai catar uma amostra de solo desse horizonte que você pretende, ou tua obra vai ser realizada, levar para o laboratório, e o primeiro teste a ser feito é com a peneira 200, que é esse equipamento aí, que é um jogo de peneiras, que você tem diversos diâmetros, começando do diâmetro maior até o menor, até aquelas 75 milímetros que eu disse, que é o limite desse teste da peneira 200, e ele vai fazendo o seguinte, você vai ligar ele, e ele vai trepidando aí, o solo vai sendo peneirado. Então, lógico, as partículas maiores vão sendo retidas nas peneiras, à medida que for diminuindo a granulometria, você vai ter um M, vamos pensar assim, você tem um M, que é a amostra de solo, o M1 que está ali no caso, e à medida que for sendo retido o solo em diferentes camadas, você tem uma porcentagem que fica retida. Positivo? Então, é mais ou menos assim. Então, para cada, você tem uma porcentagem, para cada peneira que fica solo, você tem uma porcentagem retida, consequentemente, você tem uma porcentagem que passa. Por exemplo, se na peneira número 1 ficou 1% retido da tua amostra de 100%, 99 passou, e assim por diante. Então, você vai fazendo uma escala que, em relação ao tamanho das peneiras, o quanto de solo que passa. Passado, então, esse solo para esse teste da peneira 200, que é até 75 milímetros, ou seja, a peneira 200 vai reter partículas de solo até 75 milímetros. Passou de 75 milímetros, nós vamos ter que trabalhar com outro teste, que é um teste baseado na lei de Stokes, que é o do densímetro, ou também chamado da pipeta, onde a gente vai ter o seguinte, perdão, onde você vai ter o seguinte, a fórmula parece que é horrorosa, mas na verdade ela é simples, onde você vai ter o Stokes, o que ele fez? Ele fez vários ensaios, mas ele percebeu que a velocidade da partícula, a velocidade da partícula do solo, ou seja, a queda de uma partícula de solo no meio líquido, ela depende, entre outras coisas, esquece esse combo aqui, peso específico da amostra de solo, peso específico da amostra de água, e o N, que vai ser o coeficiente de viscosidade, que geralmente é feito na água, então a viscosidade da água. Esse combo aqui, geralmente são constantes. Então, assim, basicamente, a velocidade de queda de uma partícula no meio líquido depende, entre outras coisas, do diâmetro dessa partícula ao quadrado. Já vou entender como é que funciona. Então, como que funciona? Você tem quando você tem uma amostra de solo, e não sei se vocês chegaram a fazer esse teste aqui
na disciplina de ciência do solo, mas você tem um teste rápido que você faz, que você mistura a amostra de solo com água, chacoalha, agita bem ela, deixa ela bem homogênea e depois deixa descansar. Por quê? As partículas maiores são, vamos voltar para a lei de Stokes, as partículas de diâmetro maior tendem a cair mais rápido, porque a velocidade é igual, multiplicada, entre outras coisas, pelo diâmetro ao quadrado da partícula. Então, quanto maior, maior a velocidade. Maior a partícula, maior a velocidade de queda. Vamos voltar. Então, assim, as partículas maiores caem mais rápido em relação ao tempo. Consequentemente, as partículas de menor proporção, de menor tamanho, de menor diâmetro, elas vão cair bem mais lentas com relação às maiores. Então, vão formando camadinhas aqui no final, que você vai conseguir quantificar areia, silt, em função do diâmetro. Nós vamos fazer um exercício já já, que vai ficar mais claro de observar isso. Mas, basicamente, o teste do densímetro, ele faz essa relação. Como que ele faz? Você vai fazer essa amostra homogênea, jogar numa proveta, e vai colocar um densímetro. Esse densímetro, ele vai cair, ele baixar conforme o tempo. Por quê? Porque as partículas que vão deixar a água densa, elas estão sedimentando com uma velocidade. Então, como é que funciona? Eu fiz uma agitação da minha amostra aqui no densímetro. O densímetro vai estar aqui, tu vai colocar, ele vai ter uma altura. Passado um determinado tempo, esse densímetro vai baixar. Então, você vai ter uma distância percorrida em centímetros ou milímetros, se você preferir, que ao longo de um tempo que esse densímetro mexeu de lugar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, o que você vai ter? Você vai ter o deslocamento desse densímetro dividido pelo tempo que demorou entre uma anotação e outra. Então, se você tem a velocidade, você vai conseguir calcular, você tem a velocidade da amostra, com o peso específico do solo, com o peso específico da água e com a viscosidade da água, você vai conseguir calcular o teu diâmetro da partícula. Positivo? E assim funciona. Então, aqui tem até um comunicado interessante de 2012, que é um comunicado técnico da Embrapa. Ele mostra como se faz esse teste aqui e mostra esse teste da peneira 200. Então, esse aqui é um gráfico típico de ensaio de solo. Então, aqui embaixo você vai ter o diâmetro das partículas, classificado argila, silt, areia fina, areia média, areia grossa e pedregulho. Você vai ter, numa primeira fase, até a peneira 200, o teste de sedimentação de peneiramento. Então, pelo diâmetro da partícula até o peneiramento, você tem um teste, que é o teste lá, do aparelhinho lá com várias peneiras. E depois desse teste, em escala log, você vai ter o teste de sedimentação pensando no diâmetro da partícula. Por quê? Vamos pensar assim. Começou, eu peguei uma amostra de solo qualquer. Coloquei aqui, liguei o meu aparelho. Então, assim, na primeira peneira ficou menos que 10%. Aqui, ó, porcentagem retida na peneira. Então, se ficou retida, vamos pensar assim, 5%, 95% passou. E assim por diante. Então, vamos pensar esse outro ponto aqui que foi anotado. Então, aqui ficou 10, lá passou 90, e assim vai. No teste de sedimentação, o que é legal? Vamos voltar para o teste de sedimentação. Se eu consigo calcular o diâmetro da minha partícula num determinado tempo, eu sei com certeza que as partículas menores ainda não caíram. Entende? Se eu conseguir descobrir em determinado tempo que as partículas, sei lá, 0,0002 milímetros estão aqui ainda, que eu calculei esse diâmetro de partida nesse período, as partículas menores que 0,002 milímetros ainda não caíram. Então, essa é a lógica do processo até finalizar, até decantar tudo, literalmente. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, uma vez que você classificou esse teu solo, porcentagem, no final tu vai ter porcentagem de
pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt, argila, você vai ter, você consegue caracterizar esse teu solo para você mais ou menos ter uma real noção do que tu precisa fazer com esse solo. Então, o solo, pelo nome, ele já te dá uma boa dica de como ele vai se comportar. É claro que a gente vai ver alguns aspectos mecânicos da mecânica dos solos que são importantes para a gente lá no processo de construção que nos importa, principalmente no tocante à compactação. Positivo? Então, a ideia assim, é você catar quanto de porcentagem que fica pelo tamanho das tuas partículas. Então, por exemplo, nessa questão aqui, você tem mais ou menos 22% para cá argila, mais ou menos 18%, que é a diferença. 40%, por exemplo, aqui, ó, 40% é silt, pelo tamanho da partícula. Então, assim, tirando os 22 de 40%, você tem 18 de silt. E assim funciona o gráfico. Se não passou, ou se passou, você desconta do que já foi. Beleza? Então, assim, com essas porcentagens de cada componente que você tem, pelo tamanho das partículas, você consegue, pela classificação trilinear dos solos, saber que tipo de solo é. Então, tu vai ter uma fração de porcentagem, você vai ter uma porcentagem de argila, uma porcentagem de areia, uma porcentagem de silt. Essa porcentagem, você vai jogar no triângulo e vai falar, o solo é franco-argiloso arenoso, franco-argilosa e assim por diante. Essa faixa aqui, que você está entre 70% a 80% de areia, é o que nos é interessante para a construção, tá? Por quê? Lembra que eu falei, não adianta você ter exclusivamente partículas finas, porque elas não têm resistência. Então, assim, você tem que ter os chamados grossos para te dar estrutura, principalmente de resistência. Então, ao passo que você também tem que ter uma porcentagem desse solo que tenha os finos, que são silt e areia, silt e argila, perdão, para dar liga no processo e vedar os espaços vazios. Então, essa é a lógica. Então, o ideal para nós, da engenharia de agricultura, é trabalhar com 60%, 70% de, de areia, pelo menos, e o restante de finos. Positivo? Então, vamos fazer um exercício de fixação aqui, só para vocês entenderem a lógica do processo. Então, no ensaio de sedimentação, então, a leitura do decímetro foi de 1,0236, decorrido 8 minutos após o início do ensaio, com altura de queda de 12 centímetros. O que ele está falando isso aí? Eu peguei uma amostra de solo, homogeneizei ela numa proveta, coloquei a proveta, coloquei o densímetro, comecei a marcar o tempo. Passados 8 minutos, esse densímetro meu, ele baixou 12,5 centímetros. Então, ele percorreu uma distância de 2,5 centímetros com o tempo. Então, com essa distância e com o tempo, eu consigo achar a velocidade. Eu tendo o peso específico do solo, que a gente vai ver mais para frente como se calcula o peso específico, e tendo que a minha viscosidade da água e o peso específico da minha água, eu consigo calcular o meu diâmetro da partícula. Então, vamos lá. Então, assim, ele percorreu 12 centímetros em 8 minutos. 8 minutos não é unidade, é internacional. Então, a gente tem que transformar para segundo. Então, nós vamos ter 12 centímetros,5, que é o deslocamento do densímetro, dividido por 8 minutos vezes 60 segundos, eu vou ter 480 segundos de teste. Dividido por isso aqui, eu vou ter 0,0260 centímetros por segundo, que é a velocidade de queda dessa minha partícula. Então, com essa velocidade,
eu substituo aqui na velocidade, no ensaio, no teste da lei de Stokes, perdão, e eu vou ter a seguinte relação. Então, eu vou ter que a velocidade de queda da minha partícula é 0,280, dividido é igual o peso específico da minha amostra de solo, que nós vamos ver daqui a pouco como calcula, menos 1, que é o peso específico da água, no caso, 18 é uma constante da fórmula, e 8,7737 vezes 10 a menos 6 é a constante, de viscosidade do meio, que geralmente é a água. Então, assim, essas unidades aqui, com exceção de pesos específicos aqui, do solo que vai mudar, são constantes. Então, eu vou ter velocidade de queda, eu faço relação e eu consigo, nessa situação, calcular o diâmetro da minha partícula, que é de 0,0155 milímetros. Neste caso aqui, como a gente está trabalhando em centímetro, o resultado vai dar em centímetro, mas depois se converte para milímetro para você ter o tamanho da partícula. Então, neste teste do densímetro, eu calculei neste tempo que as partículas que estão caindo agora têm um diâmetro de 0,0155 milímetros. É claro que a partir do tempo, ao longo do tempo, eu sei que as partículas menores ainda não caíram. Então, à medida que se passar o tempo, vai diminuindo o tamanho desse ensaio. Positivo? Então, é assim que mais ou menos funciona o teste. Claro que o ensaio tem uma metodologia, esse ensaio do densímetro, tanto do densímetro quanto do peneiramento, você tem uma metodologia que você precisa seguir, né? Então, a BNT tem, até se não me engano, tem uma uma norma do próprio CREA, mas, por exemplo, você encontra nesses boletins da Embrapa como fazer esses testes e a metodologia de teste. Então, é relativamente fácil de fazer. Outra questão que nós vamos trabalhar agora algumas propriedades que nos importam para a mecânica dos solos. Então, entre uma delas, a gente acabou de ver ali, que é o peso específico das partículas, e outra questão é a densidade relativa das partículas. Então, você vai ter a seguinte situação: o peso específico de uma partícula é dado pelo peso sólido das partículas, pelo volume sólido que ela ocupa. Essa relação também pode ser dada assim, como o μ do solo pode ser o peso da substância sólida dividido pelo volume que ela ocupa. Pode ver que a relação é a mesma, mas alguns testes fazem uso desse volume em gramas, tá? Porque às vezes você não consegue medir o volume do solo de forma correta e você faz relação com o peso que essa amostra, o peso que ela ocupa na tua amostra de solo. Nós vamos fazer um exercício para ficar mais fácil de entender. Por sua vez, a densidade relativa também funciona assim. Você vai ter o peso específico da tua amostra de solo dividido pelo peso da tua amostra líquida, que geralmente é 1. Então, um exercício de fixação aqui em relação ao peso específico. Vocês vão notar nessa aula que a gente vai fazer alguns exercícios básicos aqui no tocante a essas propriedades para você ter discernimento. Dificilmente você, em casa, você vai ter condições de fazer, até porque são poucos que vão conseguir ter acesso a uma estufa para fazer a secagem total da amostra de solo ou determinados componentes, até mesmo teste de permeâmetro, mas a ideia é que você saiba da onde que veio as partículas, as propriedades, para se precisar você pegar e contratar um laboratório de solos para te dar essas propriedades, para você saber o que fazer com elas depois em campo. Positivo? Então, eu não sei se vocês chegaram a fazer esse exercício em ciência do solo, mas nós vamos fazer. Então, exercício. Determine o peso específico das partículas de uma amostra de solo com as seguintes características. Peso da proveta com água. Então, você pegou uma proveta, encheu da água, num nível que é nível do teste,
por exemplo, 100 milímetros e pesou essa proveta. Deu 435,21 gramas. Depois você acrescentou uma amostra de solo de 30 gramas nessa proveta e completou esse nível de água até o mesmo nível que estava, por exemplo, 100 ml, por exemplo. E pesou essa proveta de novo. Ela ficou com 454,13 gramas. Então, pensando nesse amostra de solo, nós vamos ter o peso da amostra de solo dividido pelo volume total que essa amostra de solo ocupa. Esse volume ele pode ser dado em relação ao peso que esse volume ocupa. Então, nós vamos fazer a seguinte relação. Você tem peso do solo, que você pesou antes, 30 gramas, e daí o volume que ele ocupa, então nós vamos ter uma situação. Primeiro, você tem o peso da água, que é 435,21 gramas, mais o volume do solo, que você já colocou o solo, que é 30 gramas. Então, esse peso total aqui, que eu mostro o solo, vou botar minha calculadora, é 30 mais 435,21. Eu vou ter o volume, então, de 465,21. Mas, quando você misturou o solo junto com a água, o peso foi de 454. Por isso que você tira e faz a diferença. Porque, veja, uma coisa é o solo com água e outra coisa é o solo só água. Então, assim, tirando os dois volumes que ocupam, ou os dois pesos, você vai ter só o volume do solo. Então, 465,21 menos 454,13, eu vou ter 11,04 gramas, que vai me dar uma amostra de solo, peso específico da amostra de solo de 2,71 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Centímetro. Por que centímetro cúbico? Porque essa amostra possivelmente foi feita na proveta e geralmente quando você faz esses ensaios de provetas, você trabalha com centímetros pela unidade. Geralmente, tá? Mas necessariamente não precisa estar cravado em centímetros cúbicos. Aí nós vamos ter uma outra situação. Nós vamos ter o teor de umidade. O teor de umidade do solo ele vai te dar justamente quanto de água, ou porcentagem de água que representa esse solo. Quanto de água tem presente nesse solo. Lembrando, novamente, que está aqui uma relação. Essa relação aqui de baixo, perdão. Essa relação de aqui de baixo é bem interessante. Por quê? Vamos pensar assim, num volume total de solo. Então, eu vou catar uma amostra de solo qualquer. Sei lá, peguei um balde de terra lá e enchi ele. Balde de 50 litros. Vamos pegar, enchi de terra. Cavei um buraco lá e enchi esse balde de terra. Esse solo que você encheu de terra, perdão, vamos botar lá. Opa. Esse solo, essa amostra de solo que você pegou no balde e encheu de terra, um balde de 50 litros, por exemplo, então tá, ele vai ter um volume total do solo. Só que, lembrando, o solo é composto por partículas sólidas, minerais e orgânica, mais água, mais ar. Então, a umidade do solo ele te dá uma porcentagem que esse solo está úmido, porcentagem de água. Mas você tem que pensar que, então, no solo, no volume total desse solo, você tem o volume que o solo ocupa, seco, só o solo, um volume de água e um volume que o ar também ocupa, porque todo mundo ocupa algum espaço nesse solo. Então, a umidade vai ser dada pelo peso da água na amostra do solo em estado natural e dividido pelo peso seco do solo numa estufa de 105, segundo metodologia, vezes 100 para dar a porcentagem. Positivo? Aí nós vamos ter algumas relações em termos do peso da parte sólida versus densidades. Então, você tem que o peso específico do solo é dado pelo peso do solo vezes o volume total que esse solo ocupa. Mas também o peso específico é dado pelo peso total da amostra dividido por 1 mais a umidade teor de umidade desse solo.
E também você pode ainda, o peso total desse solo é dado pelo peso total da tua amostra mais um sobre umidade. Então, são umas relações entre para você encontrar, porque às vezes você tem a umidade, mas não tem o peso total da amostra. Ou você tem o peso total da amostra, tem a umidade, mas você não você precisa do peso específico do solo. E assim por diante. Então, outra unidade que é importante é o índice de vazios. O índice de vazios derivou de um teste de Ralph Proctor que ele avaliou que é o seguinte, o Ralph Proctor ele falou o seguinte, a, a compactação de um solo, ela depende, entre outras coisas, do grau de umidade. O que o cara fez? Ele pegou uma amostra de solo, fez um teste de compactação no solo seco. Depois ele acrescentou um pouquinho de umidade e fez a compactação desse solo úmido. Então, o que aconteceu? Pelo fato da umidade estar presente, vamos pensar que sim, o deslocamento entre as partículas ou a acomodação entre as partículas para ocupar os espaços vazios do solo foi melhor. Então, assim, vejo que se você pega uma terra qualquer aí, ou uma amostra de solo qualquer, se ela estiver seca, você consegue compactar. Se você pôr um pouquinho de água, você compacta mais. E assim por diante. Então, foi esse teste mecânico que o Ralph Proctor fez, que ele avaliou que conforme você aumentava a porcentagem de umidade desse solo, você conseguia aumentar a compactação. Então, ficava, lembrando que se você aumentar a compactação, você aumenta a mecânica desse solo, então você consegue, se as partículas estão coladinhas uma na outra, para você mover elas fica mais difícil, mais difícil. Se você consegue compactar esse solo, você está tirando, eliminando, o objetivo da compactação é justamente eliminar os espaços vazios, seja por água, seja por ar. Então, você consegue aumentar a carga hídrica desse sólido, então, a resistência hídrica. Então, só que esse ensaio do Ralph Proctor, ele revelou o seguinte, a, a compactação depende, entre outras coisas, do grau de umidade, mas até um limite, porque se você umedecer demais ou deixar muito molhada essa água, ele vai perdendo a resistência, porque daí, em vez de ajudar a acomodar as partículas, a água já funciona como um vetor para acelerar e ir embora as partículas logo, porque vamos pensar assim, num solo, que ele é misto, ele vai ter partículas sólidas, que elas vão ser maiores, mas elas também podem ser as sólidas, podem ser as laminares, que são as finas. Então, se você está com uma umidade muito grande, a primeira coisa que vai embora é as partículas finas, que é o que o solo consegue carregar, levar ele embora. Então, em vez de ajudar a manter a resistência, depende da umidade. Se tiver muito, você perde a resistência porque está levando embora os finos e você não consegue mais agregar as partículas maiores. Consequentemente, desbarranca, quebra. É o que acontece, por exemplo, quando você tem uma região no morro, tem uma região de morro que você chove muito tempo, por muito tempo, muito. Então, o que acontece? À medida que essa chuva vai penetrando no solo, vai levando, depende do grau de umidade, como a gente já falou, vai levando essas partículas finas embora, vai levando, vai levando, vai levando. Chega um momento que você só tem os grossos com uma umidade elevada. Aí o grosso sem a partícula fina não dá liga, vamos pensar assim, nesse solo. E o que acontece? Vai chegar um momento que desbarranca e cai. Esse, pelo próprio peso do solo. Então, a ideia desse índice de vazios é que nós vamos ver que ele tem, entre outras coisas, influência com o grau de umidade, mas essa é a ideia, você saber. Então, o índice de vazios vai avaliar o volume de vazios que tem, entre outras coisas, o volume que tem dentro de uma amostra de solo. Dentro da amostra de solo. Então, o índice de vazios é dado pelo volume, o volume de vazios é dividido pelo volume do solo seco, da parte sólida. Então, assim, essa é uma relação direta, de proporcionalidade. Quanto que tem vazio dentro de uma porcentagem de solo que já está seco, tá bom? Ou também é dado pelo peso específico da amostra de solo, pelo peso específico do solo seco
menos 1. É uma relação proporcional, diretamente proporcional. Beleza? Sempre lembrando que o nosso solo é composto por volume seco, volume de água e volume de ar. Esse volume de água e volume de ar é chamado de volume de vazios. Tá aqui, ó. Temos volume total do solo, volume seco e volume de vazios, que é ar mais água. Positivo? Então, vamos adiante. Outra relação legal é a porosidade, também é chamada pela letra N, né? Geralmente acompanhada pela letra N, é uma relação direta com o índice de vazios, que é composto pela ar mais água. Então, nós vamos ter uma relação direta. Nós vamos ter o volume de vazios dividido pelo volume total da amostra de solos em termos de porcentagem. Mas também o índice de a porosidade pode ser dada pelo índice de vazios, 1 dividido pelo índice de vazios. Perdão. Positivo? Só um instantinho como uma. Obrigado. Então, outra coisa, a saturação também vai depender da porcentagem de água contida nos vazios, que uma vez que você tem o volume de vazios, você tem uma fatia desse volume de vazios, que é a água. E é avaliado quando o solo está cheio de água. Então, a saturação é dada volume de água dividido pelo volume de vazios, dividido por 1. Então, uma vez que a gente descobriu a porosidade, por exemplo, o índice de vazios, a gente já sabe o que a gente precisa fazer para compactação. Por exemplo, se eu tenho uma porosidade na faixa de 25%, eu sei que eu sei que os meus espaços vazios desse solo é na ordem de 25%. Então, eu posso ocupar esses espaços com a compactação, por exemplo. O que é compactação? Compactação é a redução do índice de vazios. Ele vai alterar positivamente a qualidade mecânica desse solo, porque se você está colocando uma partícula do lado da outra juntinha, acomodando elas, a força que você tem que fazer para mexer esse solo é muito, muito, muito maior. Ao passo que se ele tiver todas as partículas meio soltas, fofinhas e com grandes espaços vazios, você consegue dissipar, consegue propagar, você consegue, a resistência mecânica dele é bem menor. Vai alterar a qualidade hídrica, ou seja, se você reduz os espaços vazios, não tem por onde a água correr. Então, que é mais interessante. Se ela não tem para onde correr, ela não consegue carregar a parte dos finos. Se não consegue carregar as partes dos finos junto com a parte dos grossos, vamos pensar assim, dos coesivos, dos não coesivos, perdão, você fica com o solo praticamente impermeável, mais resistente também à parte hidráulica. Com o aumento da resistência mecânica, você também altera a resistência a isolamento. Então, dificilmente você tem ruptura desse solo por algum motivo. Claro que depende da força exercida, pode acontecer, mas é mais difícil. Então, como é que você consegue essa compactação? Nós vamos ter métodos manuais e métodos mecânicos. Os mecânicos são com rolos, retro ou escavadeiras hidráulicas. Os rolos são os mais conhecidos, populares, porque eles são vibratórios. Pode ser chamados rolos pé de carneiros, que é com essas saliências aqui para compactar pontualmente, mas podem ser rolo liso, eles vão exercer uma camada, uma pressão em kilonewton por centímetro quadrado, depende do porte, né? Cada rolo tem um porte, né? Então, vão compactar esse solo e aumentar todas essas proporcionalidades aqui que nós estamos vendo. Ou pode ser manual, que é chamado aqueles bate-sapo, que é aqueles vibradores manuais, ou mesmo com um socador qualquer feito de madeira que o cara vai ter que bater. E determinadas situações, por exemplo, vamos pensar uma época de seca, que até um tempo atrás a gente estava com uma seca significativa,
Vale sim você fazer igual um asfalto, você pegar um caminhão-pipa, umedecer esse solo para poder aumentar a compactação. Principalmente no nosso caso, vamos trabalhar com barragem. Beleza? Então, para fechar a aula de hoje, a gente vai fazer um exercício de fixação para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a lógica do processo e é o que nos importa para avaliar e discernir a respeito de um projeto qualquer que a gente faça em termos de compactação ou mesmo ganho de volume. Porque se você tem um índice de vazios, você vai saber a proporcionalidade que esse solo também vai ganhar volume. Então, por exemplo, de empolamento. Então, quando você for quantificar volume, tanto de ganho de volume porque você está mexendo, então cada solo vai ter um comportamento de empolamento, mas também você tem que pensar o contrário, que você vai gastar mais volume de terra, teoricamente, para compactar esse solo. Veja, se você pegar um balde de 30 litros de solo, que ele tem vamos pensar aquele exercício, aquela ideia lá, que você tem 25% desse solo, que é de espaço vazio, então quer dizer que para você compactar esse solo, você não precisa, a hora que você compactar ele, tu vai reduzir ele em 25%, o tamanho dele, o volume. Então, quando você for pensar em cubicar a terra, que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina, lá na frente, você tem que considerar essa compactação na tua conta. Positivo? Por isso que geralmente o corte é maior que o aterro, o volume de corte tem que ser maior que o aterro, já pensando na compactação. Então, nós vamos ter o seguinte: de uma amostra de solo coletada em uma propriedade, nós temos as seguintes informações. O peso total da amostra, está em vermelhinho ali, 22 quilos. E o volume respectivo dessa amostra de solo, volume total dela, é 12,2 litros. Então, vamos pensar assim, o que o cara fez? Ele pegou um balde de 30 litros, por exemplo, foi lá no campo, e aonde ele ia construir, e pegou na faixa que ele queria construir um balde, encheu 12,5 litros desse balde de 30 litros e pesou esse balde. Tarou ele lá para ele ficar sem o peso do balde e deu o peso total do solo, deu 22 quilos em 12,2 litros de solo. Ele pegou uma amostra desse solo e determinou o peso úmido dessa amostra, pesou ele molhado, do jeito que estava, que deu 70 gramas, e pesou ele seco, depois de estufa, que deu 58 gramas. Com isso, ele calculou o peso específico da amostra de solo, que é o que a gente fez no exercício, foi o primeiro exercício que a gente fez lá. Ele adaptou, tem outras metodologias, mas ele calculou o peso específico da amostra de solo. Então, esse exercício vai pedir todos os parâmetros que a gente acabou de avaliar. Então, ele vai pedir, calcula o teor de umidade desse solo, o peso da parte sólida, o peso da água, o volume da parte sólida, o volume de vazios, o índice de vazios e a porosidade. Porque, na verdade, para nós o que vai importar é o índice de vazio e a porosidade. Por quê? Porque daí, entre outras coisas, a gente vai saber quanto que a gente pode compactar desse solo ou quanto que precisa ser compactado para aumentar a resistência mecânica e hidráulica desse solo. Positivo? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, está ali a fórmula lá, a gente pode avaliar essa amostra de solo calculando o teor de umidade. Lembrando que o teor de umidade ele é dado pelo peso da amostra de água dividido pelo peso da amostra de solo seco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa amostra aqui que a gente tem, eu tenho peso úmido e eu tenho o peso seco. Então, o peso da água, neste caso, seria 70, porque aqui eu tenho peso do solo com água. Então, 70 gramas menos os 58 gramas, que é o peso do solo seco, dividido pelo peso do solo seco vezes 100.
Então tá lá, tem 70 gramas, que é o peso da partícula do solo úmido, menos o peso do solo seco, porque eu quero saber só o peso da água na amostra desse solo, dividido pelo peso do solo seco, vezes 100, vai dar um teor de umidade de 20,7%. Positivo? O outro pedido que esse solo, a outra questão que o exercício pede, ele vai falar o seguinte: eu quero que você calcule o peso da parte sólida desse solo. Então, assim, a gente viu uma relação lá atrás que, vamos catar lá, na umidade. Na umidade, que o peso da parte sólida do solo depende do peso total da minha amostra, dividido por 1 mais o grau de umidade. O grau de umidade eu acabei de calcular, então vamos lá atrás. Vamos para o exercício. Então, eu tenho o peso total da minha amostra é 22 quilos, dividido pela minha umidade, que eu já calculei, que é de 20,7%. Então, nós vamos ter peso da parte sólida é dividido pelo peso total da minha amostra, que é 22 quilos. Aí nós estamos falando de toda a amostra. 1 mais 0,027. Lembrando que aqui está em porcentagem, eu tenho que transformar isso numericamente. Então, o peso do meu solo seco, que é a minha parte sólida, é 18,2 quilos. Então, em 22 quilos de solo, 22 quilos de solo que eu coletei lá no campo, 18,2 deles é solo seco. Beleza? Então, eu quero agora saber a outra pergunta que ele pede, o peso da água. Bom, se eu tenho 22 quilos, peso total da minha amostra, e desses 22, 18,2 é solo seco, o resto é ar e água. O ar dificilmente vai ser relevante, não vai ter peso significativo neste caso. Então, desconsidere. Então, eu vou ter que o peso da água é 22 menos 18, eu tenho 3,8 quilos de água nesse solo. Beleza? Então, vamos lá. O que mais que o exercício pede? Peso da água já foi. Volume da parte sólida. O volume da parte sólida a gente pode fazer naquela relação lá no primeiro exercício que a gente viu, que é o peso. A gente pode fazer uma relação com peso específico, que o peso específico é dado pelo volume da parte sólida dividido pelo volume, perdão, peso específico do solo é igual ao peso específico da parte sólida dividido pelo volume da parte sólida. O peso específico da parte sólida eu já calculei. Então, eu quero saber o volume que esse peso ocupa, porque ele importa para eu fazer outras coisas, entre outras coisas, calcular o volume de vazios, ou o índice de vazios. Então, eu tenho o peso específico das partículas, que eu já calculei, que é 2,67, e eu tenho o volume do meu solo seco, o peso específico do solo seco que eu acabei de calcular, que é 18,2 quilos. Então, nós vamos lá. Então, eu vou ter que, eu pego isso aqui e jogo para cá, eu pego o volume de solo seco, jogo no lugar do peso específico da amostra de solo e coloco. A questão é a seguinte, o peso do solo seco está dado em quilos, mas o volume, peso específico da amostra de solo está dado em gramas. Então, eu tenho que transformar os dois. Então, eu tenho 18,2 quilos transformados em gramas, eu tenho 18,200 gramas de peso do solo, dividido pelo peso específico, que é 2,67 gramas por centímetro cúbico. Isso dá uma relação de 6.816 centímetros cúbicos, ou transformando em metros cúbicos, 6,816 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza? Uma vez que eu tenho volume da parte sólida e eu tenho o volume total que ele ocupa, eu consigo separar o quanto de volume vazio que eu tenho nesse solo. Lembra assim, eu peguei minha amostra aqui
num balde de 30 litros, ocupou 12,2 litros total de solo. Lembrando que o solo total é volume de solo, partículas sólidas, ar mais água. Então, qual que é o volume de vazios, que é ar e água, que ocupa esse sólido? Vai ser volume total, volume da parte sólida, que a gente acabou de calcular, menos o volume de vazios. Então, vai ser o seguinte: o volume de vazios, então, que é o que ele pede aqui, vai ser volume total em litros, 12,200, menos o volume 6.816, que é o volume da parte sólida. Então, eu vou ter 5.348 centímetros cúbicos, ou também 5,34 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Se eu tenho volume de vazios, tenho volume da parte sólida, eu consigo calcular o índice de vazios, que é o que ele pede. Então, eu tenho que 5,34 dividido por 6,81 vai dar 0,79, que é o meu índice de vazios. Olha, já coloquei a conta, já não precisava. Tendo meu índice de vazios, eu vou fazer uma relação. O índice de vazio é diretamente proporcional à porosidade. Então, a porosidade vai ser o índice de vazio dividido por 1 mais índice de vazios. Então, minha porosidade é dada por 0,79, que é o índice de vazio, dividido por 1 mais 0,79. Então, eu tenho 44% desse sólido que é poroso, ou seja, está com relação ao índice de vazio, ou seja, se eu tenho um sólido poroso, 44% é poroso, eu consigo compactar até esse 44. É evidente que dificilmente você vai chegar a esse grau de 44, mas você consegue reduzir bem, então é um solo que tem bastante espaço vazio. Assim, a gente tem que trabalhar bem a questão de compactação. Positivo? Então, a aula de hoje a gente pensou em trabalhar essas questões que são muito importantes no campo. A aula que vem, vocês vão ver que a gente vai trabalhar a questão da demanda hídrica. A demanda hídrica vai ser, entre outras coisas, uma proporção do índice de vazios ou da porosidade. E vamos dar uma aplicação real para o nosso caso, que é a engenharia para aquicultura. Beleza? Então, é isso, pessoal.